Um poderoso espadachim, líder de uma seita sagrada, vive tentando chegar ao reino imortal, mas sempre falha em todas as suas tentativas, até que uma mulher e um pergaminho acabam mudando tudo isso. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar a primeira parte de Keep Refining for 3000 Years. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos vendo o jovem Baichuran fazendo uma prova sobre o chamado Reino do Estabelecimento da Fundação, sob a supervisão de seu sensei, o Sr. King. E alguns anos depois, vemos Bai já adulto, meditando no Monte 7 Estrelas em busca de atingir o lendário reino do estabelecimento da fundação, mas não tendo sucesso com a tarefa. Próximo dali, na sede da seita da espada Kingmin, várias bestas do trovão começam a atacar o lugar, e Jue Yunzi, o líder da seita, surge para lutar contra elas. Contudo, como as bestas eram muitas, um dos homens do templo aconselha chamar Bai para ajudar na luta, e assim que recebe a autorização para ir, ele sobe em sua espada, e começa a voar em direção ao Monte 7 Estrelas. Lá vemos Bai observando ao longe os clarões da batalha e se dirigindo para o local. Só que como ele não tinha atingido o reino do estabelecimento da fundação, Bai não tinha uma espada voadora que permitia que ele voasse por aí. Assim, o cara é obrigado a pegar um lento teleférico, sendo alcançado pelo homem voando na espada. Aí, diante da emergência da situação, Bai sai dali voando na espada do sujeito, deixando que ele vá o resto do percurso de teleférico. Já Yunzi está enfrentando os vilões quando um assobio ressoa, e todas as criaturas se retiram, revelando que quem estava controlando eles era o ancião supremo da seita demoníaca, Huang Fu Feng. E Huang Fu revela que estava ali para lutar contra o lendário Bai, após ter sido reconhecido pelos imortais. Ele também revela que vinha lutando com diversos mestres espadachim, sempre se saindo vencedor, de forma que Bai era o último que restava para ele desafiar. E Yunzi tenta desconversar o mandando ir embora, dizendo que Bai estava bastante ocupado para perder tempo com isso. Nessa hora, Bai chega até ali e confronta Huang Fu, mas ao saber o que ele queria, o cara dá as costas para ir embora. É então que Huang Fu começa a falar sobre o reino do estabelecimento da fundação, mostrando que ele já tinha sido aceito pelos imortais, e isso não deixa Bai nada feliz. Desse jeito, ele resolve aceitar o desafio, se mostrando muito superior a Huang Fu, com suas técnicas de luta avançadas. Ao ser derrotado, o líder da seita demoníaca se mostra bastante agradecido pelo duelo, pedindo para Bai ser o seu mestre, mas o cara se recusa. Aí, Huang Fu fala que tinha um presente para Bai que tinha a ver com o reino do estabelecimento da fundação, e deixa o espadachim bastante curioso. Já Yunzi fica tão transtornado ao ver o seu templo todo destruído que acaba desmaiando. Mais tarde, Huang Fu mostra a Bai um pergaminho escrito em uma língua que eles não compreendiam, e que podia ser a chave para o cara alcançar o tão sonhado reino. Huang Fu ainda revela que aquilo tinha sido um presente enviado por Su Xiangxue, a líder da seita de bem-aventurança, o que deixa Bai ainda mais confiante de que aquilo o ajudaria. Enquanto isso, Yunzi está fazendo a contabilização dos estragos, e Huang Fu fica de arcar com os prejuízos, deixando o cara feliz pelo dinheiro que ia receber. À noite, Bai está de volta ao Monte das 7 Estrelas sozinho, deixando a sua oferenda para os deuses imortais, quando um Xueling, um fantasma do reino de Hades, surge para levar a alma dele. No dia seguinte, Bai está conversando com Yunzi, quando ele fala sobre a noite anterior, onde havia feito um acordo com Ling para viver mais 10 dias. Assim, Bai teria tempo para tomar a pílula da longevidade eterna, já que ele não havia alcançado o reino do estabelecimento da fundação, que daria a ele a imortalidade. De volta ao presente, Bai pede a Yunzi que lhe dê os ingredientes para preparar a pílula da longevidade, mas o cara fala que eles estão em falta. Ele também explica que aquilo era devido aos membros daquela seita terem alcançado o reino do estabelecimento da fundação, não precisando tomar o remédio. Por isso, Bai resolve ir até as terras mortais para conseguir os tais ingredientes. Aí nós entendemos um pouco mais sobre a dinâmica daquele mundo. Bai e seus demais companheiros eram os chamados cultivadores, seres que estavam entre os deuses imortais e os humanos comuns. E logo que chega na terra dos humanos, Bai sofre uma tentativa de assalto. Só que antes que ele possa reagir, Tang Wei aparece, se livrando dos vilões usando técnicas de combate dignas dos cultivadores. Em meio a essa treta, Bai descobre que o reino de Shangxuan, que estava em paz há quase 100 anos, estava sob o ataque de demônios. Contudo, antes mesmo dele saber mais ou sequer agradecer, Tang Wei vai embora. Mais tarde, o rapaz está em uma caverna caçando demônios, quando se vê em uma enrascada devido ao número imenso de inimigos. Por sorte, Bai havia ido atrás dele, e o salva para retribuir o favor. Então, Tang Wei conta mais sobre a invasão de monstros que estavam ocorrendo no reino, e Bai questiona o porquê dele não ter ido até os cultivadores em busca de ajuda, mas o cara demonstra não confiar nesses seres. Vendo a grande capacidade de luta de Bai, o cara convida o cultivador para se juntar à luta contra os demônios, o levando até o The Lighthouse, uma casa comandada pela bruxa Su Xiangxue,
Segundo ele, Su Xiangxue visava tomar o poder naquele reino, e por isso tinha seduzido o rei, e iria se casar com o soberano, tendo convocado também os demônios que assolavam aquela terra. Contudo, após ouvir isso, Bai desfaz o mal entendido, contando quem realmente era Su Xiangxue, e dizendo que ela não precisaria seduzir o rei para tomar aquele reino se quisesse. É então que Su Xiangxue revela que alguém parecia querer pôr a culpa daquelas coisas na conta dela, e isso não deixa Tang Wei muito convencido disso, tanto que ele vai embora dizendo que ficaria de olho na mulher. Aí, ao se ver a sós com Bai, Su Xiangxue tenta jogar um charme para cima dele, mas o cara resiste e vai comprar os seus ingredientes. Porém, para desespero dele, todos estavam em falta até mesmo ali, pois curiosamente esses ingredientes tinham sido comprados em todas as farmácias da região, por alguns oficiais do imperador. Sem demora, 2 soldados entram no estabelecimento atrás de um menino, por conta de faltar um para a cerimônia de adoração que ia acontecer. Aí, Bai aproveita a oportunidade para se transformar em um garoto de rua, para poder ir com os oficiais e investigar de dentro o que estava acontecendo. Então, enquanto o imperador se prepara para a cerimônia de adoração, somos apresentados a Sima Yingbo, o grão-mestre e conselheiro do soberano, e a Tang Ruowei, a princesa do reino, que era a verdadeira identidade de Tang Wei. E o imperador queria que ela se casasse com Yingbo, mesmo contra a vontade da moça, que acusava o cara de fazer a cabeça de seu pai. Em paralelo, Bai usa seus poderes para ter flashes sobre o que andava acontecendo no local, e percebe que a princesa era parecida com Tang, mas não desconfia que fossem a mesma pessoa. Depois ele descobre através de um soldado que a cerimônia de adoração iria ser realizada nas tumbas imperiais. Já a princesa vai confrontar Yingbo, e ele fala que irá propor casamento para ela na cerimônia, e esperava que a garota aceitasse. Então ele entrega uma rosa para ela, e Tang recusa, a atirando no chão e ferindo o dedo em um espinho no processo. Aí, aparentemente essa era a intenção de Yingbo, porque ele fica bastante feliz com isso. À noite, Bai vai até as tumbas imperiais e pega alguns tesouros dos caixões dos soberanos mortos, encontrando também a poderosa espada Dragon Ball. Só que quando ele pega a arma, várias armadilhas são ativadas, e Bai é salvo por Tang, usando o seu disfarce de garoto. Daí, os dois vão até a grande câmara onde ficava o caixão do imperador fundador do reino, que havia morrido há 100 anos. Contudo, as coisas ali estavam em perfeito estado, surpreendendo a princesa. É então que ela tenta destruir o lugar, revelando que era da família real. Só que Bai chama a atenção dela para a matriz sanguinária, na qual eles se encontravam. E aí, quando ela se recusa a parar, o cara dopa ela com a Pérola da Noite, uma joia que tinha retirado de uma das tumbas dos soberanos. Mais tarde, eles estão de volta a Delight House, quando Su Xiangxue e Bai armam um plano para desmascarar o culpado por aquilo e limpar a barra da mulher. No entanto, para isso eles precisam da ajuda de Tang, mas ela se recusa a ajudar. É nessa hora que Su Xiangxue pede que Bai saia da sala e mostra uma cicatriz feia em suas costas, contando uma história que convence a princesa a ajudá-los. Então, após a moça falar para o seu pai sobre a bela Su Xiangxue estar ansiosa pelo casamento, o cara se empolga tanto que tem que tomar uns remedinhos. Em seguida, descobrimos que Su Xiangxue contou que na verdade ela era filha de uma humana com o Rei Monstro, pois há milhares de anos atrás o monstrengo pegou a mulher à força e ela terminou engravidando. Contudo, isso não deixou o Rei Monstro nada feliz, e um dia ele terminou matando a mulher, que usou o próprio corpo para proteger a filha. Nessa hora, Su Xiangxue acabou despertando os seus poderes, revelando que dos muitos filhos do Rei Monstro, ela tinha sido a única que tinha herdado todo o seu poder, e por conta disso, o monstrão a queria junto dele. Aí, descobrimos que tinha sido ele quem tinha incriminado Su Xiangxue, na intenção de fazer ela ser odiada pelos humanos, sendo expulsa para o mundo dos monstros. No entanto, o que ele havia feito com a mãe de Su Xiangxue a fez repudiá-lo, e ela fazia de tudo para não voltar, protegendo o mundo mortal de qualquer monstro que pisasse ali. Dessa forma, impedindo que uma nova guerra entre monstros e humanos acabe se iniciando. Longe dali, vemos Bai sendo colocado em um altar com outras 4 crianças, que tinham sido dopadas pelos servos do grão-mestre. Contudo, Bai não foi afetado pelas drogas, e assim que os homens se vão, ele liberta as crianças. Aí, na hora da cerimônia de adoração, os meninos que deveriam estar dormindo surgem acordados fazendo bastante algazarra. É quando Su Xiangxue também aparece, se dirigindo ao grão-mestre, a quem descobrimos ser um monstro chamado Xiaokui, de quem Bai havia finalizado a mãe. E ele era o monstro encarregado de levar Su Xiangxue para os domínios do pai dela. Sem demora, Xiaokui parte para cima de Bai querendo vingar a mãe, mas o cultivador mostra o quão forte ele é, transfigurando Xiaokui em uma cadeira e começando a interrogá-lo. Assim, descobrimos que o imperador vinha da linhagem Esfera do Dragão, e que o primeiro monarca planejava ressuscitar sacrificando o próprio povo. Por isso, a matriz sanguinária tinha sido colocada ao redor de seu caixão. Depois,
o monstro fala para Su Xiangxue que os humanos não eram melhores que eles, questionando se a mulher queria mesmo salvá-los. Aí, Su Xiangxue fala que escolheu proteger os dois lados impedindo uma nova guerra, e deixa Xiao Kui sem argumentos. Ele só consegue dizer que nada do que fizessem era capaz de impedir a matriz sanguinária de continuar a agir. Então vemos que para ativar a matriz, ele usou o sangue que tinha pego de Tang. Desse jeito, a garota é obrigada a fazer um sacrifício de sangue para quebrar o selo, quase se esgotando no processo. E Bai manda o primeiro imperador de volta para a tumba, antes de incendiar o local a pedido da princesa. Então passamos para um rápido flashback de quando Bai foi recrutado pelo Sensei Ting. No presente, Ling surge para levar as almas dos mortos na confusão da cerimônia de adoração, e ele questiona Bai se ele não queria reencarnar, pois faltavam apenas 2 dias para o seu prazo final. E o cultivador se nega, dizendo que conseguiria as pílulas. Em outro ponto do reino, Su Xiangxue está cuidando da princesa Tang, quando começa a contar sobre a lenda do sangue esfera de dragão, que corria nas veias da moça. Su Xiangxue diz que há muito tempo atrás, uma deusa e o dragão imortal se apaixonaram e tiveram uma filha, chamada de deusa dragão imortal, dando início à linhagem que terminava em Tang. Ela também adverte que ter aquele tipo de sangue era bastante perigoso, e a princesa deveria manter aquilo em segredo. Em seguida, a jovem questiona o porquê de Bai ser tão poderoso, e Su Xiangxue conta que ele era o grão-mestre da seita da espada Qingmin, e tinha por volta de 3.000 anos. Ela também conta sobre ele ser considerado o espadachim mais poderoso do mundo, sendo respeitado por homens e demônios. Após ouvir isso, a princesa corre para se tornar discípula de Bai, mas o cara se nega, e vai embora na calada da noite. 2 dias depois, Ling surge para levar a alma de Bai, embora como havia sido combinado, mas Su Xiangxue consegue uma pílula da longevidade para ele, que lhe dá mais 4 anos de vida. Assim, o cara vai embora, e Ling questiona o porquê de Su Xiangxue sempre ajudar Bai, ouvindo dela que o próprio Ling também sempre o ajudava. Já no Monte 7 Estrelas, vemos que Tang não desistiu de ser aluna de Bai, mas ele continuava a dispensá-la, até que descobre que a mulher podia traduzir o pergaminho sobre o reino do estabelecimento da fundação. Dessa forma, eles fecham um acordo. Ela traduziria o documento para ele, e o cara a aceitaria como sua discípula. Um tempo depois, Tang traduz o pergaminho para Bai, descobrindo que ele falava sobre as terras imortais. Contudo, as escritas pareciam incompletas, e o cultivador resolve convocar Huang Fu e ir até o local da grande desolação, pegar o resto dos ensinamentos. Assim, Bai e Tang pegam carona com Huang Fu atravessando as nuvens, passando por uma tempestade de raios, enfrentando morcegos do mal e um grande demônio alado, até chegarem em um vasto deserto. Lá, eles não encontram nada, e Bai pensa que Huang Fu os levou ao lugar errado. Só que é aí que Tang é atacada por um monstro, acabando com um machucado no braço, e assim que seu sangue pinga na areia, a tábua com os escritos surge. Logo, Bai pede para a menina ler o que dizia na pedra, mas assim que ela põe a mão suja de sangue sobre o artefato, ele começa a reagir revelando uma cidade escondida. Dentro dessa cidade, o trio ouve o som de pessoas, mas não vê ninguém, concluindo que aqueles eram os fantasmas do reino de Hades. Sem demora, o céu fica escuro e eles escutam barulhos de sinos, que atraem Tang, por ela não ter poder o suficiente para se manter imune. Então, Bai saca sua espada e dá um peteleco nela, para enfrentar as ondas sonoras dos sinos, criando as suas próprias. Desse jeito, ele consegue liberar Tang do feitiço, fazendo a moça desmaiar e pedindo que Huang Fu a leve para fora do alcance dos sinos, enquanto ele próprio iria copiar as escritas da tábua. Após isso, eles retornam para o Monte 7 Estrelas, ao mesmo tempo em que esferas com o que parecia ser o sangue de Tang saem do deserto, e a cidade desaparece. Já Bai percebe que aquela estranha cidade tinha algo a ver com o sangue esfera de dragão, ficando bastante pensativo sobre aquilo. Em simultâneo, uma das esferas de sangue voa em direção a uma árvore ancestral, e ao entrar nela faz surgir novamente a cidade misteriosa, onde uma figura encapuzada está sentada no trono. Um tempo depois, Bai está ensinando Tang a usar a sua energia espiritual para controlar o fluxo da água, e o cultivador fica surpreso ao vê-la conseguindo após poucas tentativas, já que ele mesmo demorou 3 dias para conseguir. E Tang não só consegue controlar o fluxo da água, como criar animais com o líquido e outras coisas mais. Por isso ele fica bolado e vai embora. Em paralelo, na mansão da forja, Elder Liu vai até o forjador líder da seita, Yue Qianlian, com a mensagem de que soldados do imperador do reino de Dongling estavam pedindo reforços após uma estranha fortaleza surgir em suas terras. Ele também conta que o imperador enviou milhares de homens para investigar aquilo, inclusive cultivadores, mas nenhum retornou. Ouvindo aquilo, Qianlian diz a Liu que ele estava liberando levar alguns cultivadores para averiguar aquela história, e Yue Qianren, o irmão de Qianlian que estava escutando tudo, se voluntaria para ir com o velho. Enquanto isso, no Monte 7 Estrelas, Tang continua a evoluir
ouvir rapidamente, atraindo o ciúme de Bai, que propõe a ela uma pausa em seu treinamento para que a moça pudesse traduzir as escritas. Então voltamos a Liu, que estava com uma tropa atacando a cidade misteriosa, só que rapidamente os seus soldados são tomados por uma força sombria, começando a dizer as palavras: mate o Imperador Qing e reviva a dinastia Shang. E somente Liu e Qianren não são afetados por essa força. Por isso o bombado diz ao velho para fugir e alertar a Liga da Justiça dos Cultivadores. É isso mesmo que você ouviu, Liga da Justiça dos Cultivadores. Já distante dali, vemos a cidade ressurgir, agora próximo a um campo de plantação, e os trabalhadores logo são possuídos assim como os soldados haviam sido. De volta a Qianren, podemos ver que ele foi capturado pelo príncipe imortal da Terra, que não demora muito a se apoderar do corpo dele. Em paralelo, Tang consegue atingir o reino do estabelecimento da fundação em apenas 3 dias, inclusive ganhando a sua espada voadora, e deixando Bai bastante chateado. Contudo, ele não tem muito tempo para aquilo, já que um mensageiro avisa sobre os membros da Liga da Justiça dos Cultivadores que estavam ali para vê-lo. Enquanto ele parte para se reunir com eles, vemos que cultivadores de várias seitas diferentes haviam desaparecido. Aí todos percebem que aquilo havia começado no deserto, e Bai promete que daria um fim àquela situação. Nessa hora, também descobrimos que aquela cidade ficava sempre mudando de lugar, o que impedia que lançassem um ataque direto, mas graças às traduções de Tang, o grupo agora podia prever onde ela iria aparecer. Assim, eles vão até a localização da cidade imortal, mas somente Bai entra no local a fim de resgatar Qianren. Já os demais ficam aguardando do lado de fora. E aí, ao saber do enorme poder de Bai, Li Jinhao fica obcecada pelo cara, dizendo que queria ser sua discípula, sendo que para isso, ela disse que estava disposta a sair da seita demoníaca, onde era aluna de Huang Fu, e o cara não gosta nada daquilo. Em paralelo, Bai está enfrentando os guerreiros que haviam invadido o local e tinham se tornado zumbi, percebendo que caso os finalize os caras não teriam chance de ressurreição. Isso o deixa bastante enraivecido, jurando que iria pegar quem fez aquilo com eles e vingá-los. Logo, Bai encontra com Qianren, percebendo que ele estava sendo controlado por alguém, e sem perda de tempo, o cultivador deixa o cara abismado com seu poder, fazendo o imortal bater em retirada, sumindo junto com a cidade. Assim que ele retorna para os aliados, Bai conta a Qianlian que o seu irmão estava sendo controlado, e ele não conseguiu salvá-lo dessa vez, deixando o cara bastante triste. Então, Bai questiona se Qianlian sabia de alguém que tinha escapado da cidade, descobrindo que Liu tinha sido o único, mas ele tinha entrado em coma, e agora estava apenas semiconsciente. Daí, Qianlian leva Tang e Li Jinhao até o velho, e elas lhe dão uma sopa feita pela aluna de Huang Fu, que tinha o poder de arrancar qualquer resposta de quem a tomasse. Em seguida, Qianlian revela ser Bai que estava disfarçado, e descobrimos que aquele não era Liu, e sim um imortal da terra da dinastia Shang, que trabalhava em conjunto com o príncipe imortal. Ao mesmo tempo em que vemos Qianren aprisionado, enquanto o vilão pensa em se apoderar do corpo de Bai, por conta dele ser muito poderoso. De volta ao cultivador, após ele encerrar o interrogatório com o falso Liu, o vemos invocando Ling para levar a alma do velho, e como presente o homem dá ao amigo um escrito que contava como impedir a cidade imortal de se transportar. Com isso, ele reúne todos da Liga da Justiça para passar o seu plano, dizendo que após o seu último combate, ficou impossível localizar a próxima parada da cidade, mesmo com as escritas traduzidas. No entanto, ele havia deixado sua espada no local, de forma que a localizaria através da energia da sua arma, pedindo que da próxima vez todos atacassem juntos. E encerramos essa primeira parte, com todos sentindo falta de Qianlian, quando ele surge pela porta vestindo uma bela armadura, pedindo autorização para ir salvar o irmão. Fala galera, vocês querem ver como Bai irá salvar Qianren? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo. E se você tivesse um enorme talento como pianista, mas por conta de traumas do passado tivesse abandonado seu dom, o que você faria? Quer saber se ele vai recuperar a sua paixão pela música? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.